Bom dia, vamos para mais uma aula de ciências. Hoje vamos falar sobre animais invertebrados, certo? Então, vocês vão abrir o livro de ciências de vocês lá na página 42 e 43. Lá nós temos o assunto. Vamos lá, vamos ler e explicar, tá? Então, a quantidade de animais invertebrados, ela é maior do que a quantidade de animais vertebrados, ou seja, ela tem uma maior variedade, tá? Então, as esponjas, elas são um exemplo de animais vertebrados, tá? As esponjas são exemplos de animais vertebrados. Por quê? Porque as esponjas, elas ficam fixas no fundo do mar. E como é que elas se alimentam? Essas esponjas se alimentam de restos de animais, de alimentos, né, dos outros animais. E esses restos de alimentos são levados pelas correntezas marítimas. Então, vai caindo lá no fundo do mar e as esponjas vão absorvendo. Outro exemplo são as anêmonas. Aqui, ó. Eu tenho aqui a anêmona. A anêmona, ela tem tentáculos, né, em torno da boca, que é a boca da anêmona, e aqui são os tentáculos. E ela vive fixa no fundo do mar. E a anêmona, ela é diferente da água-viva, por quê? Porque a água-viva, ela também tem tentáculos, mas ela vive flutuando flutuando na água, né? A anêmona é fixa e a água-viva ela flutua, né? Nós temos também os corais. O que são os corais? Vamos lá, ó. Os corais, eles são parecidos, né? E podem ser anêmonas, mas eles produzem uma estrutura de proteção, né? Como assim? Eles formam uma camada, né? Uma superfície dura, rígida em torno deles, e eles são chamados de corais. E a junção de vários corais é chamado de recifes, tá? Então, eles são chamados de recifes. E eles também, gente, eles é importante por quê? Porque eles servem de abrigo para outros animais marítimos, né? Eles servem de abrigo aí. Temos os vermes aqui, ó. Nós temos os vermes também, que são animais como a lombriga, né? Que faz o quê? A lombriga, ela tem um corpo alongado, como nós estamos vendo aqui, roliço, e pode se alojar no organismo do ser humano. E quando ela se aloja lá, ela deixa o ser humano doente. Outro exemplo de verme é a minhoca. Mas a minhoca, ela tem um corpo cilíndrico e todo dividido em anéis, certo? Aqui, ó, essas divisões que nós estamos vendo, chamamos de anéis. E ela cava o solo, ela vive lá na terra. E ao cavar o solo, ela facilita a circulação de água e do ar, né, no solo. E ela deixa o solo mais fértil. Então, o solo que tem minhoca é um solo bom para a plantação. Nós temos também os moluscos, né? Os moluscos, eles são o quê? Eles são animais de corpo mole e não segmentado, ou seja, eles são molengos. Um exemplo são quem? São as lesmas, né? O exemplo são as lesmas, são os caracóis. E alguns, eles têm uma concha em cima, que é o caso da lesma, que é para proteger o corpo deles, porque como o corpo deles é mole, precisa de algo para proteger. O caracol tem a concha, certo? E também tem outros como a lesma que não tem a concha, né? Mas eles têm uma forma, né, de se proteger lá entre eles. Temos também os artrópodes. Quem são os artrópodes? Ó, os artrópodes, eles são os insetos, né? Eles apresentam antenas, eles apresentam asas, né? E tem um esqueleto externo que envolve e protege o corpo. Como assim? Essa parte externa dele, né, envolve o corpo para proteger. Exemplos de artrópodes são as abelhas, são as aranhas, os gafanhotos, né? Os crustáceos, como o camarão, o caranguejo é um artrópode, certo? E eles tem uns que têm várias pernas, como a centopeia. A centopeia, ela se encaixa aí nos artrópodes. E
Temos também outra que ela não se classifica em nenhuma dessas outras, ela não se encaixa em nenhuma dessas classificações, que é a estrela do mar. Ela tem o corpo, né, cheio de espinhos e ela vive lá no fundo do mar. Ela é um ser vivo, ó, vocês podem ver. Só que os espinhos da estrela do mar, eles não espetam muito, mas é perigoso pegarmos, né, uma estrela do mar. Por quê? Por conta dos espinhos, podem furar a mão da pessoa e aí a gente fica doente e cria uma inflamação, tá? Então, de acordo com essa explicação, vocês vão pegar a página de ciências que vocês têm, que está com a data do dia 25, certo? Que fala sobre animais invertebrados, e vocês vão responder de acordo com o conteúdo que a tia acabou de explicar, certo? Bom exercício!